portuguesa momentaneamente perdeu o Ayrton na pista. Ele vai para as últimas curvas e retas. Ayrton Senna, com todo cuidado, trazendo na ponta dos dedos, com muito cuidado no acelerador do freio, trazendo com muita cabeça nessa última volta, para buscar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Aí vem chegando Ayrton Senna. Aí vem ele com a Lotus de número 12. Vai no S, agora é com cuidado, restando a parabólica e um pedaço de reta. Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele, Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril. O brasileiro Ayrton Senna, fantástico. Só deu Ayrton desde a sexta-feira. Em todos os treinos, foi sempre o mais rápido. Marcou a pole, veio para a prova. De ponta a ponta não deu para ninguém. Ayrton Senna faz a festa, ele quase não cabe dentro do cockpit da Lotus. Ficou pequeno para ele. E aí, os carros escoltando Ayrton Senna. Porque uma coisa apenas se fala hoje no mundo da Fórmula 1. Do talento fantástico, da incrível capacidade de conduzir um automóvel que tem esse garoto. Ayrton Senna é a sua primeira vitória na Fórmula 1. E você, em todo o Brasil, é testemunha do nascimento deste novo grande ídolo desse esporte. Ayrton Senna, o vencedor do Grande Prêmio de Portugal em 1985. A vibração de todos. Ele para. Vai cumprimentar o seu pessoal ainda antes de chegar ao box. Será uma grande festa em Portugal para o brasileiro Ayrton Senna. Aí vai ele. Vai se encaminhar para o box. Vai ser recebido com uma festa por toda a equipe, por Peter Warr, por Gerard Caruso, por todos os mecânicos, pela torcida brasileira que se encontra no circuito do Estoril e pelos portugueses que fazem a festa por esse brasileiro. Uma tarde incrível e inesquecível para o automobilismo do Brasil. A primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Ele não se cansa de comemorar. Confesso nunca ter visto uma comemoração tão grande de um piloto dentro de um carro. Nem quando da conquista de um título mundial. Aí a classificação. Foram 67 voltas. Senna em primeiro, Alboreto em segundo. Também em terceiro. De Angelis em quarto. Nigel Mansell em quinto. E Stefan Beloff na sexta posição. Vamos ver a chegada de Ayrton Senna no box. O início de toda aquela festa. E depois você ainda vai curtir o pódio. Porque o hino nacional brasileiro será ouvido em Portugal na vitória de Ayrton Senna. Pela primeira vez no lugar mais alto do pódio da vitória. Aí vem ele para o box. Festa total no circuito. Ayrton Senna chegando. Daqui a pouco nós voltaremos ao vivo aqui do Estoril. O J.J. Leto, que larga na 7ª posição, abrindo a 4ª fila. O lugar está vazio exatamente ali no lugar do J.J. Leto, ao lado do Michael Andretti. Você vê a primeira fila de Prost, depois o Schumacher na 2ª fila, depois você vê o Wendlinger na 3ª fila e o Leto, que estaria atrás do Wendlinger, fica vazio, o carro é retirado para os boxes. Ele provavelmente vai ter que largar dos boxes no final do grid. Aí está o carro de J.J. Leto. Mas Prost é o pole position, tem a seu lado Damon Hill, as duas Williams na primeira fila. A 2ª fila traz Michael Schumacher com a nova Benetton e Ayrton Senna com a McLaren. A 3ª fila traz Karl Wendlinger com a Sauber e Michael Andretti com a outra McLaren.
A quarta fila teria J.J. Leto, que está nos boxes, Gerhard Berger com a Ferrari. A quinta fila, Jean Lézy com a outra Ferrari, Ricardo Patrese com a outra Benetton. A sexta fila trazendo Johnny Herbert de Lotus e Rubens Barrichello, largando na 12ª posição. Christian Fittipaldi larga na 8ª fila, na 16ª posição. Está aí o J.J. Leto, já outro carro no box. Está aí o J.J. Leto, que já estourou o tempo, o prazo, que é entre meia hora e 15 minutos antes da hora da largada, para que eles possam percorrer a pista. Então ele será obrigado a largar do boxe. Os motores são acionados e fica a dúvida. Tá todo mundo aí? Pneu de chuva. Todo mundo pneu de chuva. A pista ainda está molhada, mas se não chover, com algumas voltas vai se formar o trilho. E aí a dúvida, para trocar, não para trocar. Se parar para trocar, pode chover a qualquer instante, porque há instabilidade nesta época do ano, e assim tem sido em todos os dias. Aí vai o Prost, que estará na pole position, Schumacher ali atrás, depois Wendlinger. Repare a neblina, a névoa que fica sobre o circuito de Donington. Temos a previsão de 76 voltas, num total de 305 quilômetros, 748 metros. Mas eles já viraram no armato na casa de 1,28. E se nós multiplicarmos isso pelas 76 voltas, ou seja, se voltar a chover e a corrida for realmente com pista molhada, ela deve terminar no limite de 2 horas, porque dificilmente eles conseguirão fazer as 76 voltas em menos do tempo limite estabelecido pela Fórmula 1, que é de 2 horas. Então fica também essa dúvida pelas condições da pista. Teremos 76 voltas completadas ou a corrida terá 2 horas de duração? São todas as emoções previstas para você. Repare, a câmera vai buscar lá perto, você enxerga. Na câmera aérea não dá para ver nada, apenas a névoa, essa neblina que se estabelece aqui, que se coloca por sobre o circuito. Aí estão eles, pelas retas e curvas do circuito de Donington. Aí estão eles passando ali embaixo da ponte, se encaminhando para os 2 hairpins que determinam a chegada à reta dos boxes. Primeiro contato rapidinho com o Cabrini, sabendo se o J.J. Leto está no box pronto para partir de lá, Cabrini. Bom dia, Galvão. O Leto já está pronto para largar dos boxes. A maior parte das equipes acha que com essas condições de pista vai haver pelo menos uma parada para troca de pneus. Aí vem eles, no primeiro hairpin, Reginaldo Leme. Bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Essa mudança repentina que tiveram que tirar o carro do Leto do box, quem se dá bem é o Alesi, que normalmente é o piloto que larga muito bem e que estava imediatamente atrás dele na quinta fila. Nessas condições da pista, pode-se esperar uma ótima corrida, principalmente beneficiando a Senna, a Rubinho e o Barrichello, que se deu muito bem. O Christian também estava satisfeito com o carro. O Senna ontem pedia para chover. A chance que ele tinha, como ele mesmo disse, para fazer um jogo. O Rubens Barrichello me disse pouco antes da largada: eu tô querendo é molhado mesmo, porque eu fui bem no molhado, tô achando bom esse negócio assim. Então vamos ver o que acontece. Tá aí o J.J. Leto, que vai largar do box. Aí vem ele chegando para a posição definitiva no grid de largada. Fica o espaço vazio ali na quarta fila, à frente de Jean Lézy. Você vê Prost de um lado, Hill do outro, Schumacher de um lado, Senna lá por fora. Depois Wendlinger, depois Mário Andretti atrás de Ayrton Senna. Rubinho já está posicionado, mesmo acontecendo com Christian Fittipaldi. A pista pode secar, hein? Passa a bandeira verde. Vamos para a largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores. Vai pintar o sinal vermelho. Pintou o vermelho. Vai pintar o verde. Vamos para a largada. Sinal verde. Senna larga na 4ª posição. Pode perder a 4ª posição. O carro de Schumacher para cima dele. Ele volta por dentro. Uma manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a 4ª posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Wendlinger. E ele já vai para cima de Hill. Já vai para tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Hill por fora, arriscando tudo a Ayrton Senna para subir a 2ª posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A 4ª posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti.
Primeira volta e Senna já vai para cima de Prost. Fica fora também Karl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no hairpin. Ayrton Senna vai para a ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Prost, Hill por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost. Vai embora Ayrton Senna na primeira posição. São os 3 primeiros. O Rubinho Barrichello é o 4º colocado. O Rubens Barrichello é o 4º colocado. Segura Senna. Senna, Prost, Hill. Olha quem vem ali. Vamos, garoto. Rubinho Barrichello em 4º. Uma primeira volta fantástica de Rubens Barrichello. Ele já assume a 4ª posição. Aí você vai vendo o Prost. Senna vai tentando fugir. E agora passa a ser o jogo. Vai chover, vai secar, vai ter trilho. O que vai acontecer nesse Grande Prêmio da Europa? Já abre um binóculo a Ayrton Senna de Prost, que é o 2º colocado. Vai-se embora Senna na primeira posição. Prost é o 2º. Olha o Andretti com o Wendlinger, ó. Os dois na caixa de brita. Um dia o Andretti estreia na Fórmula 1. Deu 5 voltas na África do Sul, ficou na largada no Grande Prêmio do Brasil e não completa a primeira volta no Grande Prêmio da Europa, aqui em Donington. Eles vêm para completar a 2ª volta. Senna vai abrindo o mais possível. Prost que traz com ele Hill. E vem ele atrás o Rubinho. E já vai para cima do Hill, hein? Olha só, como ele já vai tentando chegar. A Ferrari vem logo atrás, na 5ª posição. Senna, Prost, Hill, Barrichello, Alesi. Schumacher é o 6º. Berger é o 7º. Christian Fittipaldi ganha 2 posições e está em 14º. Senna já abriu mais de 4 segundos em relação a Alain Prost e Damon Hill. Olha o Rubinho aí. Alesi, Schumacher, Berger, Johnny Herbert, Patrese, Zanardi, Warwick, Barbazza, Alliot, Fittipaldi. Você acompanhou ali a passagem dos 14 primeiros colocados. Aí Ayrton Senna na ponta. Mas que primeira volta do Senna, Reginaldo. É impressionante, é histórica, não apenas a largada, que ele também largou bem, mas principalmente ultrapassar 3 carros rápidos na primeira volta, antes de completar a primeira volta. A passagem sobre o Wendlinger, a passagem sobre o Hill, a passagem sobre o Prost, tudo de uma maneira muito decidida, na hora certa para ele abrir essa vantagem toda e agora torcer para que continue chovendo. E outra coisa impressionante, o Rubinho Barrichello, que largou na 12ª posição, completa a primeira volta em 4º e ali indo atrás do do Damon Hill, filho do Gran Hill, e mais, conseguindo abrir de 2 pilotos, sabem quem? De Jean Alesi e de Michael Schumacher. O Christian está em 14º. Agora ele patinou o carro aqui na largada e quase perdeu a posição já aqui na largada. Conseguiu recuperar 2, mas saiu mal. Por isso o Christian está assim, mas tem condição de recuperar. Olha o que Senna já vai abrindo ao completar a 3ª volta. Ele faz a curva no final da reta. Depois Prost e depois Hill. E lá vem o Rubinho. E olha, por enquanto é uma vitória pessoal do Rubinho. Porque ontem ele estava muito chateado. Porque a sua equipe, o Ed Jordan, o seu engenheiro, eles queriam que ele corresse com o câmbio manual. Queriam que ele corresse com o câmbio manual, o câmbio sequencial, que é muito duro. No meio da reta, uma footwork roda, você vai vendo Prost e Hill. E ele insistia, fazia cara de choro. Aí voltando à pista, o Aguri Suzuki. Ele dizia, eu quero correr com o câmbio semiautomático. Na chuva é muito importante. Está com as 2 mãos no volante. A suavidade na troca no câmbio semiautomático. Prevaleceu a opinião do Rubinho, contra a opinião do Ed Jordan e do engenheiro. Por enquanto ele está provando que está certo. Está aí na 4ª colocação, logo atrás do Damon Hill. O câmbio sequencial acabou ficando nas mãos do Thierry Boutsen, que reclamou também, porque disse que ele não conseguia dar uma volta sem cometer um erro, porque o Rubinho disse que é muito duro. Muito duro, olha aí a rodada do japonês do Suzuki em frente à reta. E o Rubinho, veja bem o detalhe. Nessa volta agora, o Senna, bom, esquece, está virando 28,2. O Prost virou 30,7, o Hill 30,9 e o Barrichello 30,3. Quer dizer, ele já vira mais rápido que os 2 pilotos da Williams.
Aí o Senna já abrindo praticamente uma reta para Prost e para Hill. Depois vem Rubinho e o Alesi é que vai se aproximando do Rubens Barrichello. Sobre esse problema do câmbio sequencial, do manual, que é muito duro, o Thierry Boutsen, que volta à Fórmula 1, eu fui perguntar a ele, ele fez até uma brincadeira. Ele disse, bom, já que você está interessado, faz uma coisa. Vem junto comigo no cockpit, que aí eu vou dirigindo e você vai trocando. Tá chovendo, Mihaly Ridazzi, acaba com isso! A torcida vinha pedindo ao diretor de prova que termine, todo mundo balançando os braços, pedindo para que ele termine a prova. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta! Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25 e 1, Patrese 24 e 7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Teria um drama reservado no final dessa prova. O Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Está chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. Da ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele fica muito. Você Senna dentro do seu partido. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil. A festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira. O carro vai parando, tem que dar um trânsito, ele disse que parou. Ele levou a bandeira. Ayrton Senna. Pode até parar aí. Já cruzou, já ganhou. É o vencedor. Ele quebra o tabu. Finalmente consegue a vitória. Depois de tantas tentativas. Era uma sexta-feira bela e de sol, mas não para Eric Komas, que bateu forte na curva Blanchimont antes dos boxes. Ayrton Senna foi o primeiro a chegar ao local da batida e ele correu para ajudar o francês imóvel. Senna prestou os primeiros socorros e, mais importante, desligou o motor do carro. Felizmente, Komas sofreu apenas uma concussão leve e hematomas, mas ele acabou não participando do Grand Prix da Bélgica. But by the time the marshal's gone when he was beginning to hammer on, he was taken out of the car, taken to the medical center of the circuit. From there he was taken to hospital for the obligatory brain scan. I was so
um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve. Nesse vídeo você vai conhecer toda a trajetória, toda a carreira, justamente para você e eu entendermos o quão extraordinário foi ele dentro das pistas. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Seu pai era empresário e sua família tinha uma situação financeira privilegiada. Falando ainda mais do pai do Ayrton, ele gostava de competições automobilísticas e foi através dele que a paixão de Ayrton por carros começou. Aos 4 anos, seu Milton, pai de Ayrton Senna, fez um carro de kart com um motor da máquina de cortar grama e presenteou o garoto com o brinquedo. E a habilidade do garoto na condução daquele carro de kart impressionou a família. Aos 9 anos, o pequeno Ayrton já dirigia jipes pelas estradas rurais das propriedades do pai. Aos 13 anos começou o divisor de águas. Ele começou realmente a competir em campeonatos oficiais de kart. Desde quando entrou no kart até 1977, várias vezes terminou os campeonatos em segundo lugar. Mas em 1978, pela primeira vez conseguiu ser campeão brasileiro e campeão sul-americano de kart. E pelo Mundial ficou em sexto na classificação geral. Em 1979, novamente foi campeão brasileiro e pelo Mundial ficou no quase, terminou a competição em segundo colocado. Em 1980, continua se destacando, ou seja, conquista pela terceira vez seguida o Campeonato Brasileiro de Kart e pelo Mundial fica novamente em segundo. Ayrton queria muito conquistar aquele Mundial, mas tinha um piloto considerado o melhor da década de 70 e 80, chamado Terry Fullerton, que Ayrton não conseguiu vencer de jeito nenhum. Em 1981, pela quarta vez seguida, conquista o Campeonato Brasileiro de Kart. Ayrton queria ir para a Europa disputar outras modalidades de carros. E aí, mesmo os pais dele não sendo a favor disso, eles ajudaram o jovem Ayrton. O pai do Ayrton foi no escritório do Emerson Fittipaldi para tentar arranjar alguma coisa para o filho na Europa. E aí o Fittipaldi mexeu os pauzinhos dele lá e o colocou na Fórmula Ford da Inglaterra. Já em seu primeiro ano na Inglaterra, pela equipe Ralph Firman, de 20 corridas, venceu 12 vezes e se sagrou campeão inglês da Fórmula Ford. Porém, após o término do campeonato, Ayrton estava sem patrocínios e quem estava bancando tudo para ele era o pai dele. E isso estava incomodando o jovem Ayrton. E também a família dele não queria mais que ele corresse, justamente pelo perigo que existe nesse tipo de esporte. Diante dessa situação, ele decidiu abandonar sua carreira de piloto, o que foi um choque para muita gente, visto que ele estava ganhando tudo. Ele deixou as pistas e foi trabalhar nos negócios da família. Porém, ele ficou um cara bastante triste, sem motivação. E a família viu isso, viu que ele estava realmente bastante para baixo. E depois de alguns meses, eles viram que o melhor para Ayrton era realmente voltar a correr, por mais que eles não quisessem isso. Em fevereiro de 1982, Ayrton volta a correr novamente pela Fórmula Ford. E o resultado, para variar, foi que ele conquistou o campeonato europeu e britânico, vencendo 22 vezes em 27 corridas disputadas. Em 1983, por todo o destaque que ele vinha tendo, o brasileiro vai para a Fórmula 3. E o resultado, para variar novamente, conquista o campeonato inglês da Fórmula 3, vencendo 12 vezes em 21 corridas. E um detalhe importante dessas 12 vitórias que ele teve foi que 9 foram seguidas.
final de 1983, o brasileiro realiza um de seus sonhos, que era pilotar um carro de Fórmula 1. Frank Williams, da equipe Williams, entrou em contato com o brasileiro e ofereceu um teste sem compromisso, apenas uma oportunidade para ele testar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. É um sonho que há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje. Ayrton, com apenas 23 anos e uma confiança fora do comum, não decepcionou. Em poucas voltas, todos viram a facilidade e habilidade do jovem com um carro que ele tinha acabado de pegar, e aquilo realmente impressionou os profissionais que ali estavam. Assim que eu saí do boxe, eu achei uma potência enorme, mas com 2, 3 voltas eu já estava acostumando a pegar. Parece que não tem segredo nenhum. Assim, em 1984, a Toleman, uma equipe bastante modesta da Fórmula 1, ofereceu um carro para Ayrton, e o brasileiro finalmente realiza mais um de seus sonhos, que era ser piloto de Fórmula 1. Só para você ter uma ideia, nessa equipe Toleman, a maioria dos pilotos não conseguiam nem pontuar nos mundiais. E sem dúvida não é um carro para ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham, mas um carro para subir no pódio. Na época, a Fórmula 1 tinha 16 grandes prêmios, ou seja, 16 corridas, e apenas os 6 primeiros pontuavam. E como foi o desempenho de Ayrton nesse Mundial? Das 16 corridas, Ayrton Senna conseguiu pontuar em 5 grandes prêmios, fazendo 13 pontos. Ou seja, já fazendo algo extraordinário pela equipe que ele estava. Ele terminou 2 vezes em 6º lugar, 2 vezes em 3º lugar e uma vez ele terminou em 2º, justamente em Mônaco, onde ali ele chamou a atenção de muita gente porque ele fez realmente uma extraordinária corrida. E um detalhe importante foi que ele só não chegou em primeiro porque os dirigentes da Fórmula 1 decidiram terminar a corrida antes devido à chuva, porque segundo eles a chuva estava atrapalhando aquele grande prêmio. A Fórmula 1 é política, é muito dinheiro, e quando você está chegando lá, você tem que passar por isso. Enfim, ele terminou aquele campeonato em 9º lugar na classificação geral, algo realmente inacreditável pelo carro que ele tinha. What about next year? Are you going to stay with the Toleman team? What are your plans now for? I don't know at the moment. There's still no decisions and nothing clear. We have to wait more time to see what happens. Em 1985, pelo grande ano que fez na Toleman, Senna vai para a Lotus, que não era uma equipe top, mas tinha um carro razoavelmente bom. E nesse ano, o brasileiro também não decepcionou. Um exemplo disso foi no Grande Prêmio de Portugal. Senna fez a pole position, fez a melhor volta e venceu a corrida de ponta a ponta, dando quase uma volta em todos os pilotos. E um detalhe a mais, estava chovendo, ou seja, Senna mostrava ao mundo sua grande habilidade em pilotar na chuva. É maravilhosa, é uma sensação extraordinária. Eu estou realmente muito feliz porque no meu 2º ano da Fórmula 1 eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro grande prêmio. Like the drug is something so strong and so intense. Once you experience it, you keep searching for it all the time. Em 16 grandes prêmios, Senna foi pole position 7 vezes. Nesse Mundial, ele venceu 2 grandes prêmios e pontuou em mais 4 corridas, fechando o campeonato com 38 pontos, terminando em 4º lugar na classificação geral, mostrando assim que com um carro melhor ele poderia se destacar ainda mais. Em 1986, a Lotus tinha um motor Renault, mas decidiu trocar pelo motor Honda justamente porque a Honda queria que Senna pilotasse o motor deles. E o desempenho do Ayrton melhorou em relação ao ano anterior. Nesse ano, ele fez 8 pole position em 16 grandes prêmios. Ele venceu 2 grandes prêmios e pontuou em mais 8, fechando o campeonato com 55 pontos e terminando novamente em 4º lugar no Mundial. Em 1987, Senna continuou na Lotus com o motor Honda, e o desempenho dele, para variar novamente, foi melhor do que o ano anterior. Senna venceu novamente 2 grandes prêmios e pontuou em mais 9 corridas, terminando o campeonato com 57 pontos. E terminou aquele campeonato mundial em 3º lugar na classificação geral.
Dá pra se perceber até aqui que desde quando Ayrton entrou na Fórmula 1, ele só evoluiu. Ele foi melhorando ano após ano os seus resultados. E todos pensavam, se ele faz isso com um carro mais ou menos, imagina se ele tiver um excelente carro na mão. Pois é, e isso realmente aconteceu em 1988. A McLaren, que era na época a melhor equipe do mundo, contratou Ayrton Senna. O seu companheiro de equipe era Alain Prost, que já estava na equipe há algumas temporadas e já era bicampeão mundial e obviamente era o primeiro piloto da equipe. Mas a grande verdade é que Ayrton não queria nem saber se ele era o primeiro ou o segundo. O negócio do Ayrton Senna era vencer, não existia segundo lugar, era vencer ou vencer. Ou seja, com esse pensamento em mente, com certeza a Fórmula 1 daí em diante teve uma disputa muito acirrada entre os dois. And he doesn't want to let his chance, going away. That's normal, and he's going to push on. What about you? It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than. You put me more pressure. Alain Prost e Ayrton Senna duelaram até a última corrida daquele campeonato de 1988. Das 16 corridas disputadas, 15 foram vencidas pela McLaren. E Senna, com o melhor carro da Fórmula 1, foi simplesmente sensacional. Dos 16 grandes prêmios, ele foi 13 vezes pole position. Ele venceu 8 corridas, sendo a maioria delas deixando Alain Prost em segundo, e também pontuou em mais 5 grandes prêmios, terminando aquele campeonato com 90 pontos e se tornando pela primeira vez na carreira campeão mundial de Fórmula 1. Já dá para sentir o que é ser campeão do mundo? Uma paz. Parece que eu tirei algumas toneladas de peso de cima da minha cabeça, de cima dos meus ombros, e não deu ainda para realizar o que é um campeonato. Em 1989, a briga entre Ayrton e Prost continuou sendo muito acirrada. Senna fez 12 pole position em 16 corridas, algo novamente extraordinário. E o brasileiro venceu 6 grandes prêmios e pontuou em mais um, mas aí entrou a política da Fórmula 1. No Grande Prêmio do Japão, que era a penúltima corrida do campeonato, Prost estava liderando o campeonato e precisava apenas que Senna não chegasse em primeiro. Ou seja, se Ayrton chegasse em primeiro, Prost não era campeão. Mas em um determinado momento, Senna tentou ultrapassar Prost e o piloto francês simplesmente jogou o carro em cima do Ayrton e os dois bateram. Prost ficou pelo caminho, mas Senna conseguiu ligar o carro novamente e aí, para voltar à pista, ele passou por um caminho feito justamente para imprevistos. O resultado foi que o Senna venceu aquela corrida, mas é exatamente nesse ponto que entra a política da Fórmula 1. Naquele momento, os dirigentes da Fórmula 1 não queriam que Senna ganhasse. O resultado foi que eles invalidaram aquela vitória do Senna, alegando que o Senna passou em um lugar proibido, o que na verdade foi um grande roubo na cara dura para não deixar o brasileiro ganhar. Ou seja, com essa decisão tomada, Prost foi campeão mundial daquele ano com 76 pontos e Senna terminou em segundo com 60 pontos. Em 1990, Prost não estava mais na McLaren porque tinha ido para a Ferrari, e o brasileiro novamente fez um campeonato sensacional. Ele foi pole position por 10 vezes naquele mundial e venceu 6 grandes prêmios e pontuou em mais 5 corridas, terminando a temporada com 78 pontos e se sagrando bicampeão mundial de Fórmula 1. Back all the world champions, the number of times they had made contact with other drivers, that you in the last 36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total. I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time.
by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth, or sixth. But hasn't that always been the case? But I think it's all irrelevant. All what you're saying, Jack, is really irrelevant. Because I'm a driver that won more races than anybody over the past 3 years. I'm a driver that has been on pole position more than anybody in history. And I'm a driver that won 2 titles in the past 3 years. And I don't think I cannot comprehend how you can try to turn things around to say that I be involved in more accidents than anybody, because that is not true as well. Em 1991, Ayrton Senna simplesmente reinou na Fórmula 1. Ele fez 8 pole position, venceu 7 grandes prêmios, sendo 4 vezes seguidas, e além dessas 7 vitórias, ele pontuou em mais 7 corridas, fechando o campeonato mundial com 96 pontos e se tornando tricampeão mundial de Fórmula 1. Foi exatamente nesse ano também que ele conseguiu a única vitória no Brasil. Depois desta curva, aponta a Senna, vai para a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. Em 1992, depois de muitos anos, o desempenho do brasileiro diminuiu. Ele foi pole position apenas uma vez, venceu 3 grandes prêmios e pontuou em mais 5 corridas, fechando a temporada com 50 pontos e terminando o campeonato em 4º lugar na classificação geral. Em 1993, Alain Prost, que estava na Williams, volta a brigar dentro das pistas com Ayrton Senna. Mas dessa vez, Ayrton Senna, infelizmente, não se saiu vencedor. Senna fez novamente uma pole position, venceu 5 grandes prêmios e pontuou em mais 6 corridas e terminou a temporada com 73 pontos. Mas Alain Prost dessa vez foi mais piloto e fez 99 pontos. Ayrton terminou o campeonato em 2º lugar. Em 1994, Senna tinha ido para Williams, mas ele não estava satisfeito com o carro. Os carros, como eu já disse antes, de imediato são um pouco mais instáveis com a retirada da suspensão eletrônica. E um pouco mais difíceis, então, com consequência de pilotar. Já tinha acontecido 2 grandes prêmios naquele ano, ou seja, 2 corridas já tinham acontecido. Ele já tinha conseguido 2 pole positions, ou seja, nessas 2 corridas ele foi pole position. Também no Grande Prêmio de Imola ele também foi pole position, mas ele não tinha terminado essas corridas, ou seja, não tinha conseguido pontos. E naquele grande prêmio já tinha acontecido na sexta-feira um acidente muito grave com o Rubinho Barrichello, também tinha matado mais um piloto da Fórmula 1 no sábado, ou seja, o Ayrton Senna estava realmente muito mal naquela corrida, psicologicamente falando. E aí ele era pole position, ou seja, ele saiu na frente, ele estava liderando a prova, mas infelizmente o final dessa história nós já sabemos. Ayrton Senna bate forte e infelizmente falece naquele dia. Senna bateu forte. Ali na São Moreno. Mas voltando ao foco, que é falar da sua carreira, ele foi um piloto extraordinário. Em toda a sua carreira na Fórmula 1, ele correu 147 grandes prêmios.
E por 61 vezes Senna foi pole position, ou seja, largou em primeiro lugar por 61 vezes. Também, dessas 147 vezes que Senna correu pela Fórmula 1, 81 vezes ele esteve no pódio. E dessas 81 vezes que ele esteve no pódio, 41 foi em primeiro lugar. Ou seja, o currículo de Ayrton Senna é 147 grandes prêmios, 61 pole position, 41 vitórias e 3 títulos mundiais. Não dá para se dizer que o Ayrton Senna não tinha o talento nato de correr. Ele era extraordinário. Em 1984, quando ele entrou na Fórmula 1, ele tinha um carro muito ruim, cara. E mesmo assim, ele conseguiu fazer um absurdo, que foram 13 pontos, e conseguir terminar o campeonato em 9º lugar. Daí pra frente, ele só foi evoluindo cada vez mais. E quando deram um carro extraordinário na mão dele, ele fez o extraordinário realmente acontecer. Não é à toa que a Fórmula 1, a BBC, o mundo inteiro considera Ayrton Senna como o melhor piloto que já existiu na história da Fórmula 1. E por mais que quando a gente lembra de Ayrton Senna, automaticamente a nossa mente já vai para, infelizmente, a trágica morte que ele teve, mas a gente tem que lembrar da carreira dele. Tudo que ele fez dentro da Fórmula 1 foi realmente inacreditável, extraordinário. E é isso que tem que ficar na sua mente, na minha mente. Tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu com grande esforço e com grande talento que ele tinha. Então, esse foi o grande Ayrton Senna. Antes de terminar o vídeo, eu tô vindo aqui de cara limpa para conversar com você. Na verdade, não é nem conversar, é simplesmente agradecer a vocês que estão me acompanhando. Recentemente a gente bateu a marca de 50 mil inscritos, e se a gente chegou até aqui, não foi só por mim, foi também por você que vem me acompanhando. Tenha certeza absoluta que a gente só tá começando, tem muitas e muitas ideias borbulhando na mente da gente aqui, para que a gente consiga fazer um conteúdo, não só que seja legal, bacana, gostoso de assistir, mas que seja um conteúdo também, cara, que traga algo na sua vida, que realmente acrescente algo para você na sua vida, no seu dia a dia, enfim, onde você esteja assistindo. E se você está assistindo até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, e eu tenho certeza, cara, certeza que você não vai se arrepender dos próximos conteúdos que vai sair por aqui. Também, bicho, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí. Também, por que não, cara, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam assistir o nosso conteúdo. Então é isso, bicho, tamo junto sempre, mais do que nunca, e a gente se vê lá no próximo vídeo. Pode descrever o que aconteceu de fato nessa corrida. Senna, como é que você chegou a essa vitória? Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim. Memorável. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem
a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o para trás chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final da box, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu, e eu estou feliz demais, e a emoção foi muito grande. Todo homem sonha, né? Você tinha esse sonho, vencer o Grande Prêmio Brasil. Nem todo homem consegue realizar os seus sonhos, e você realizou mais esse. Quer dizer, essa sensação realmente é muito forte, ela te projeta outras coisas, te anima para outras metas ainda? O meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Eu vou dar tudo que eu tenho para mais um campeonato cheio de emoções e mais um título. Vai ser um campeonato duro, porque a gente viu que os Williams estão andando muito bem aqui hoje. As Ferrari também andam bem, e vai ser um campeonato com muitas modificações durante o ano, e vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar, e quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode, e ir até o final. Você teve uma firmeza mental muito grande para vencer a corrida, como você acabou de dizer, mas parece que fisicamente também você chegou quase no teu limite. Você, quando chegou aqui, comentou com o Berger e com o Patrese, né, sobre a dor que você sentiu. Foi devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E quando eu parei o carro ali, depois da bandeira de chegada, o motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma, e a dor era absurda. A dor que eu só experimentei na minha segunda corrida de Fórmula 1, em 84, com a Toleman, quando eu tive espasmo muscular no corpo inteiro. Hoje eu experimentei alguma coisa parecida. Não porque eu não estou bem fisicamente, eu estou muito bem preparado. É que o desgaste no final de semana inteiro, com o estresse, a pressão foi enorme. E as condições da corrida de hoje, com os problemas que eu já descrevi, simplesmente eram a mais do que eu podia. E o resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada sobrando. Tá aí, nosso grande campeão Ayrton Senna, confirmando assim 2 vitórias nesse começo de temporada. E para todo o Brasil, então, valeu a vitória de Senna, que está de parabéns mais uma vez. Valeu, Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano esse final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar, e a gente foi, a gente conseguiu, e vamos lá, o ano inteiro vai ter muita emoção, muita felicidade, eu tenho certeza disso, e no ano que vem a gente está de volta aqui de novo. When it came to overtaking, Ayrton was always the master of overtaking, largely because I think when people saw Ayrton coming behind them, they recognized the car, obviously, recognized the helmet, and they went, oh my God, it's Senna, he's going to pass. Você vai falar, o Ayrton é mal educado? Não. Ele era simplesmente diferente quando ele tinha um capacete na cabeça. Whenever you saw the yellow helmet in your mirror, you know it was troubles arriving. So this was how we respect him. This was how he had his success. The Adelaide one, I think this was after he was so angry, wasn't it, with the FIA? And I know the team were asking him to slow down. The conditions were impossible. The lap before, I'd spun on the straight in top gear, in 6th gear. The next lap, I'm going more carefully in 5th gear because there's so much water. And the next thing is I saw Senna coming past me. I felt a knock. Senna came past on 3 wheels, and his team was still screaming at him to slow down. It was just a mistake by him. I was running just ahead of him in the Ligier. We were going very well running. He was thinking for the championship. I was thinking of having a great day at Monza for Ligier.
And I think I've seen some onboard footage where he's adjusting the brake bias. And I think he looked up and realised he was too close to the braking zone for the second chicane. And Ayrton, being Ayrton, realised he was going to have a big accident, so he shared the accident with me. He hit me so hard, I went and but so he minimised his impact using me. And it was quite a strange experience, actually, because he came running over because he thought he'd injured me, and he was very concerned. He came running to my car, and I'm watching him coming to my car, and I'm thinking, if Ayrton's going to be angry with me, then he's going to hear about that from me, because that was 100% his fault. But actually, he was running over to see if I was okay. And as soon as he established that I was okay, his mind changed to World Championship, because Prost was now leading the Grand Prix. And we stood watching the racing until we got a scooter back to the pits. Ele ficava irado. E ele falava comigo assim, mas olha, não, eu realmente não entendo esses jornalistas. Porque como é possível ser precipitado? E tem que eu não faço a tal da negociação da ultrapassagem, esperando a melhor hora. Ele falou, ultrapassagem não tem hora. Se eu vou esperar chegar uma reta, eu vou ficar lá atrás com o Prost. Se eu estou na frente, é porque a hora que eu chego eu passo. Eu não sou precipitado. Eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta, e os caras acham que eu estou dando casquinha. A morte de Ayrton Senna, o capacete amarelo da última corrida. As imagens foram obtidas pelo repórter Roberto Cabrini. A causa do trauma cerebral trouxe primeiro a suspeita de que Senna teria batido a cabeça no muro e depois que tudo teria sido causado por uma das partes da suspensão da Williams. Só existia uma maneira de eliminar todas as dúvidas: examinar o capacete de Ayrton Senna. Você vai ver agora as primeiras imagens exclusivas, inéditas e reveladoras do capacete do campeão. As marcas do forte impacto podem ser vistas em várias partes do capacete, mas sempre do lado direito, na parte superior, logo acima da viseira e na própria viseira. E esta é a prova de que o trauma cerebral realmente foi provocado por um dos braços da suspensão que perfurou a viseira do capacete de Senna. A perfuração tem 6 centímetros de comprimento e uma espessura de apenas 8 milímetros. Internamente, a perfuração tem apenas 4 centímetros. A ponta do braço da suspensão penetrou cerca de 2 centímetros da testa de Ayrton, logo acima do supercílio direito. O braço da suspensão agiu como se fosse uma lança. Segundo os peritos, um caso raro, uma terrível fatalidade. A morte do Ayrton é uma coisa também de arrepiar, ainda mais para quem sabia da maneira como o Galvão sempre foi muito próximo do Ayrton, muito amigo do Ayrton. Você narrar, eu me lembro que esse dia eu estava no Brasil assistindo, e o que mais me impressionava era, eu dizia, gente, como é que o Galvão está conseguindo narrar isso? Porque todo mundo percebeu, inclusive ele, na hora que ele desbateu forte, ficou evidente que a coisa era, se não fatal, dramática a um ponto. E ter ficado aquele tempo todo, e ter transmitido a corrida, e ter ficado recebendo informação, ali realmente eu fiquei impressionado. Ainda tive a missão de descer, porque terminada a corrida, 2 minutinhos. Eu saí da cabine umas 3, 4 vezes para respirar. Sim, imaginei. E aí, perto do fim da corrida, quando nós estávamos programados de viajar para Portugal, eu disse ao Braguinha, ao Almeida Braga, eu falei, Braga, se vira aí, sai aí, arruma um helicóptero para a gente ir para o hospital. Pedi a ele. E ele foi, e nós fomos no helicóptero do Berger. E naquela época, do Gerhard Berger, grande amigo do Ayrton.
E naquela época ainda de dificuldade de celular, dessas coisas, a gente esperando o helicóptero, e eu angustiado, eu corria, ligava para a cabine, pro Claudinho, nosso operador, que ligava pro repórter, que era o Cabrini, que estava no hospital, para saber alguma coisa naquela angústia. E aí o Braga fez um sinal para mim assim, apontando pro Berger. O Berger estava pendurado assim numa grade, com a fila de helicóptero para descer. E aí eu sempre brinquei com ele, chamei de Geraldo. Aí, o que é, Geraldo? Ele falou para mim. Eu falei, o que é? Ele já morreu. E aí nós fomos, e chegamos lá, e fomos levados para onde estava a família, e ainda coube a mim descer, todos os jornalistas lá embaixo, e dar a notícia para os brasileiros, os jornalistas, e da morte dele. Foi um momento eu acho que foi o momento mais difícil da sua carreira. Foi, sem dúvida nenhuma. Mas eu hoje me lembro com tanta alegria das coisas do Ayrton, das coisas do Betão. Tanta coisa boa que teve. E gente, cara, eu me emociono. E o cara lá em cima ainda me dá o Bruno Senna. Ainda veio o Bruno agora. Que é meu vizinho, e estamos sempre juntos. E o primeiro grande momento dele na Fórmula 1 foi o treino. O treino da Bélgica. Eu dizia no Jornal Nacional, muito bacana, o Felipe largar 4 posições na frente do Alonso, normal o Vettel, mas de arrepiar, você vê uma Lotus preta e amarela, com um brasileiro dentro de capacete verde e amarelo, voar na água e dominar o treino e ser a estrela do treino. Então, essas coisas são... 再びこちらに帰ってまいりました。ここで皆さんに非常に残念なニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうですね。河合さんが、先ほどこちらの方に帰ってきてくれました。情報が入ったと思いますが、6時3分発表なんですけれど、マジョーラ病院のですねアントニオ・ダルモンテという、先生の、発表なんですが、6時3分セナの、脳が機能を停止したということです。先ほどからの情報で、頭の前のあたりに大きな破損があって、そして、脳の後ろもかなり河合さん大きなダメージを受けた。そうですね、この首支えてる、現場の6時3分、今からちょうど15分くらい前だと思いますが、残念ながらアイルトン・セナがこの世を去ってしまいました。非常に我々もこういうニュースを伝えるのは辛いんですが、今宮さん、もうセナなくして今の日本のこの F1 この人気はなかったんじゃないかという、そんな気もするんですが。そうですね、今日が161戦目だったわけですけど、87年がですね、中島君と一緒に我々のモータースポーツ、こういうことも受け入れなければいけない。我々は集中してレースに臨まなければいけない、そういう気持ちであの事故の直後僕もずっと喋ってきたんですけれども、正直言いましてすいません、現場を見た瞬間私はちょっと今日は喋れる状況には今までありませんでした。ただこういう事実はですね、特にモータースポーツに働いてきている者の一人とすればですね、やはり受け止めなければいけない。そしてシュマハも言ってましたけれども、こういう
まあ事実からですね、モータースポーツはですね続いていくんですね。ですからまあ来週はモナコグランプリですが、セナはいませんが F1 は続いていくわけです。はい、テレビの前で祈っていただきたいと思います。アイルトン・セナがこの世を去ってしまいました。